O grande pregador e avivalista John Wesley certa vez escreveu: "Eu acredito que a oração pelos fiéis falecidos é um dever a se observar." Meu nome é Jordão, sou pastor anglicano, e nesse vídeo eu quero te ajudar a entender a oração pelos mortos. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu queria fazer um pedido a você. Eu queria pedir que você curta esse vídeo. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva nesse canal. Se você não gosta do que eu estou falando aqui, pode dar um dislike também, pode descurtir esse vídeo, tá certo? E se você fizer isso, isso vai me ajudar vai me ajudar muito, vai ajudar a alcançar outras pessoas com o conteúdo que eu compartilho aqui. Então, nesse vídeo eu quero te ajudar a entender principalmente duas coisas. Qual é o fundamento bíblico para a oração pelos mortos e qual a utilidade, qual é o propósito que pode ter orar pelos mortos, que benefício eles vão ter em relação a isso. Então, quando eu falo desse tema, duas reações geralmente aparecem. Uma que eu posso chamar de positivista ou legalista, que trata a Bíblia como se fosse um manual completo, explícito da vida cristã, como se ela falasse de todas as situações, tivesse uma lista completa de tudo que nós podemos fazer, o que não é verdade. O segundo tipo de reação é o das pessoas que nunca estudaram a oração pelos mortos e que supõem que ela, mesmo que seja permitida, seja inútil. Então eu quero te mostrar que essas duas reações estão equivocadas e ao final responder perguntas que as pessoas fizeram. Possivelmente se você tem alguma dúvida sobre isso, a sua dúvida, a sua pergunta deve estar no final aqui desse vídeo. Então, há um grande mistério na morte. Ela se coloca diante de nós como um poder terrível e incontrolável. As pessoas que nós amamos nos deixam, colocando-se além das nossas forças. A mortalha se coloca entre nós e os que partiram, levando algo de nós mesmos, de nossos pensamentos, lembranças, sentimentos. E parte desses sentimentos inclui que os falecidos estejam bem, estejam em paz, desfrutem da luz divina. É isso que nós desejamos para todas as pessoas que partem, que nos deixam. É isso que nós queremos. Nós não sabemos como eles estão, mas nós só desejamos que estejam melhor do que nós. Quando uma pessoa passa dessa vida, é comum ver entre os cristãos três tipos de posturas ou reações. A primeira é o que eu posso chamar de uma postura agnóstica sincera. Nós não sabemos o destino daquela vida. Por mais que tenha estado no caminho de Cristo, desconhecemos a profundidade do seu coração. Só Deus sabe. Podemos ter uma esperança de salvação para aquela pessoa, mas não podemos colocar esse desejo diante de Deus. Ou seja, nós não podemos dizer a Deus que queremos que aquela pessoa seja salva. Basicamente, orar para aquela pessoa é dizer a Deus que nós queremos que aquela pessoa desfrute da vida eterna. Pois bem, dentro dessa primeira postura, nós não podemos dizer isso a Deus. É proibido dizer a Deus que você deseja que aquela pessoa tenha a vida eterna. Deus não pode saber disso. Então a gente vai enfrentar essa incerteza sozinhos. Eu tenho muito respeito pela honestidade dessa postura, porque é uma postura que reconhece que nós não sabemos o destino das pessoas quando elas morrem, normalmente. A segunda postura é o que eu chamo de certeza ingênua. Dizemos que o falecido está com certeza nos céus. Não suportamos a incerteza, então procuramos eliminá-la através de uma convicção carnal. Eu considero essa segunda postura deprimente, porque na maior parte do tempo é uma mentira. Na maior parte do tempo nós não sabemos, nós não podemos dar uma certeza que nós não temos. Normalmente nós não sabemos o destino dos que partiram. Existem casos excepcionais, bíblicos, por exemplo, mas normalmente nós não sabemos. Mesmo que nós possamos falar de grandes santos do passado que estão nos céus, mas na maior parte dos casos, na maioria das pessoas, nós não somos capazes de dizer onde elas estão. Então, nós não somos capazes de separar o joio do trigo. Você diz isso e as pessoas fingem que acreditam, porque no fundo, todo mundo sabe que ninguém sabe. E a terceira postura é a de orar por aquela pessoa que se foi. Essa é a postura mais humana e mais pastoral das três. Ela reconhece a nossa incapacidade de lidar sozinhos com a incerteza da morte, como na primeira situação. E ao mesmo tempo, ela nos dá uma maneira de caminhar na direção da certeza, a segunda postura, de uma maneira certa, colocando a nossa esperança em Deus e diante de Deus. Essa terceira postura é a minha. Nós não resolvemos o problema da morte através de um golpe de teologia racional, mas através da súplica na qual o nosso coração participa da realização dos eternos planos de Deus. Então eu comparo essas três posturas ao realismo, daquele que é cético e reconhece a própria situação, o otimismo ingênuo daquele que confia que aquele que partiu está automaticamente salvo, e a minha postura, que é a da esperança. Esperança que caminha e que trabalha. Pois bem, com toda a evidência, desde muito cedo os cristãos oraram pelos mortos, como exemplificam, por exemplo, a inscrição de Abécio, do século II, referências em Tertuliano
Tertuliano escreveu no século III, mas ele é do século II também. Então, as indicações que temos são também de que os judeus do segundo templo, do período do segundo templo, o período em que Cristo viveu, e inclusive antes da vida de Cristo, oravam pelos mortos. E que eles acreditavam que os mortos necessitam de expiação. A gente vê referências para isso ao longo dos escritos judaicos da época e de um período logo seguinte, logo posterior a eles. Então, a fé cristã se desenvolveu num ambiente em que a oração pelos mortos era prática aceitável, não era uma prática rejeitável. Então, os judeus consideravam que era válido orar pelos mortos, não existe voz judaica contra isso. E também os pagãos também não tinham nenhum problema com isso. Então, os cristãos surgem num ambiente onde não haveria problema. Se os cristãos tivessem algum problema, haveria na Bíblia alguma rejeição dessas práticas, mas não há. Então, até hoje, os judeus oram pelos seus falecidos, para aqueles que morrem. Então, é um costume judaico que existiu na época de Jesus. Então, a prática de interceder pelos cristãos falecidos durante a liturgia eucarística é unânime nas liturgias antigas. Todas as liturgias antigas que nós conhecemos incluem oração pelos mortos, intercessão pelos fiéis falecidos, por aqueles que morreram em comunhão com a igreja e seus nomes são mencionados nesse momento. Então, essas liturgias antigas são dos mais diversos lugares e além disso, abundam referências patrísticas em favor disso. Por exemplo, o Sermão 172 de Santo Agostinho, nele nós encontramos o seguinte: dos pais veio esta tradição, observada por toda a igreja. Veja, Santo Agostinho tem consciência de que no mundo inteiro, sem exceção, os cristãos oravam pelos mortos. De se orar por aqueles que morreram na comunhão do corpo e do sangue de Cristo, ou seja, os que morreram em comunhão com a igreja. Quando no próprio sacrifício eles são comemorados em seu lugar, e que se recorde de que por eles também seja oferecido, ou seja, o sacrifício realizado ali é oferecido por eles também, em benefício daqueles que morreram em comunhão com Cristo. Mas os desenvolvimentos da Reforma Protestante, especialmente a tendência calvinista, levaram a uma rejeição da oração pelos mortos. Ainda assim, nós vemos a oração pelos mortos ser aprovada e às vezes ensinada e praticada por figuras como Lutero, Zwinglio e anglicanos também, claro, como Lancelot Andrewes, John Cosin e até John Wesley, que eu já mencionei aqui. Então, como uma prática assim pode ter se tornado tão universal até o período da Reforma? Há um fundamento bíblico, há uma utilidade, um propósito nisso. Então, existe algo que precisa ser mencionado aqui, que é muito importante no contexto das Escrituras Sagradas, que é de que a Escritura não apenas nos ensina a orar por outras pessoas, mas também pedir perdão pelos pecados de que outras pessoas cometem. Isso é uma doutrina bíblica. No Pai Nosso, quando nós dizemos perdoa as nossas dívidas, nós não estamos pedindo cada um apenas o perdão por sua dívida individual. Nós estamos coletivamente pedindo perdão pelas dívidas uns dos outros. Estamos pedindo perdão pelos pecados uns dos outros. Então, é isso que ensina a quinta petição do Pai Nosso. É isso que nós pedimos, somos ensinados por Cristo a pedir. E esse ensinamento aparece num contexto em que, no Antigo Testamento, era comum que as pessoas pedissem perdão pelos pecados dos seus antepassados. Isso é bíblico. Então, em Levítico 26:40, por exemplo, nós lemos: mas se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade dos seus pais, na infidelidade que cometeram contra mim, como também confessarem que andaram contrariamente para comigo, parará, o texto continua. Neemias 9:2, falando de algo muito semelhante, diz o seguinte: os da linhagem de Israel se apartaram de todos os estranhos, puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e da iniquidade dos seus pais, ou seja, dos seus antepassados. Então, esses textos que falam, que dizem respeito ao momento em que, ao pecado do exílio, ao pecado que levou Israel ao exílio, esses textos mencionam esse costume que vemos em outras partes do Antigo Testamento, de pedir perdão, não apenas pelos pecados individuais. O profeta Daniel faz isso em Daniel 9:16, por exemplo. Não apenas pedir perdão pelos pecados individuais, mas também pelos pecados que os seus antepassados cometeram. Porque se entendia, se percebia que esses pecados nos afetavam ainda hoje, né? Então, certas mazelas aconteceram na nação de Israel por conta dos pecados dos antepassados. Então, aqueles que estavam vivos pediam perdão pelos pecados daqueles que já morreram. Então, é nesse contexto, é nesse ambiente que se torna muito inteligível a oração pelos mortos. É claro que nesse período, nesse momento, os judeus não tinham ainda uma clara concepção, como nós temos, ou podemos achar que temos hoje, a respeito do além, né, do pós-morte. Mas, ou seja, eles não estavam intercedendo ali porque aquela alma estava no purgatório, algo nesse sentido. Mas estavam pedindo perdão pelos pecados de pessoas que já morreram.
E, nesse sentido, quando aparece a crença na ressurreição, e essa crença se populariza ali no período dos Macabeus, por exemplo, quando essa doutrina da ressurreição aparece, naturalmente o que é que os judeus pensam? Ora, se eu já peço perdão pelos pecados do antepassado e agora eu creio que ele vai ressuscitar um dia, aí é que eu tenho que pedir perdão por ele para que ele tenha a melhor ressurreição. Então, nesse sentido, eles entendiam a importância de, naturalmente entenderam a importância de orar pelos falecidos. Então, uma coisa que a gente precisa entender é que para que uma prática seja aceita na fé cristã, na religião cristã, ela não precisa ser explicitamente autorizada ou exemplificada nas escrituras sagradas. Nada do que fazemos pode contradizer as santas palavras, mas nenhum texto da escritura jamais foi escrito com o propósito de elencar tudo o que nós podemos fazer. Não existe isso. Tá? Então, muito antes dos cristãos celebrarem a sua liturgia, muito antes da liturgia cristã ser mencionada, ela nunca é explícita. Em nenhum momento da Bíblia se explicita a liturgia cristã totalmente. Mas muito antes do Novo Testamento ser escrito, os cristãos já celebravam. Então, aquilo que os cristãos fizeram vem de uma tradição que os apóstolos deixou para eles, e não de escritos. Tá? Então, quando os escritos do Novo Testamento aparecem, eles aparecem apenas para corrigir os erros que estavam acontecendo, mas não para explicar a coisa toda. Então, não existe texto da Bíblia que ensine tudo o que nós podemos fazer. A gente não pode ir contra, a gente é obrigado a obedecer às Escrituras, mas nós não precisamos olhar para as Escrituras como se elas contivessem tudo aquilo que nós podemos fazer. O propósito delas não foi esse. Nenhum livro da Bíblia foi escrito com o propósito de ensinar tudo o que um cristão pode fazer. Tá? Então, a suficiência da Escritura não diz respeito à liturgia. Ninguém pergunta, por exemplo, se pode orar por emprego. Né? Não existe oração por emprego na Bíblia. As pessoas fazem isso errado? Não precisa estar na Bíblia. Então, ninguém se pergunta isso e não precisa se perguntar. O que nós perguntamos não é se a Bíblia autoriza a orar por emprego, mas se esse tipo de oração é compatível com os princípios que nós vemos nas Escrituras. Então, felizmente, a Escritura nos dá mais do que apenas princípios no que se refere à oração pelos mortos, como a gente vai ver. Então, vemos ao longo das Escrituras um costume universal. O luto, por exemplo, pranto, jejum de vários dias pelo falecido, como aconteceu com Arão, Moisés, Saul, seus filhos, Estevão e tantos outros. E então esse tipo de luto, de oração, esse clima penitencial que existe quando alguém morre é o momento adequado para surgir a oração pelos mortos. Então, primeiramente, nós vemos que a Escritura Sagrada nos ensina a orar por todos os homens. 1 Timóteo 2:21. A Bíblia ensina a interceder, a orar por todos os homens. E em Efésios 6:18, por todos os santos, ou seja, por todos os cristãos. Aqui o apóstolo Paulo geralmente usa a palavra santos para se referir aos cristãos. Então, os contextos jamais limitam essas obrigações aos vivos. A Bíblia não diz, ore apenas pelos homens vivos, ore apenas pelos santos. Então a Bíblia diz, ore por todos os homens, num contexto judaico e pagão, em que a oração pelos mortos era aceitável. Então, o que é que uma pessoa que recebeu essas epístolas e ouviu pela primeira vez ia entender disso? Num contexto em que a oração pelos mortos é aceitável. Que, quando se diz orar por todos os homens, orar por todos os santos, inclui o que eles faleceram, inclui aqueles que morreram. Então, os contextos jamais fazem uma limitação. Não tem nada no contexto que diga, não, é apenas aos vivos. Em ambos os casos, há referências a pessoas vivas em redor. Mas isso não constitui uma limitação. Nós devemos orar pelos vivos também, não apenas pelos mortos, pelos vivos e pelos mortos. Então, se nós devemos orar por todos, obviamente, os vivos são incluídos. O que procuramos não é uma referência aos vivos, mas uma exclusão dos mortos, que não existe no texto. O texto não exclui os mortos. Nós não encontramos essa exclusão e, num ambiente judaico e pagão, como eu disse, em que a oração pelos mortos é aceitável. Então a responsabilidade de não apenas alegar, mas de provar que todos os homens, não inclui todos, mas apenas os vivos, é de quem não acredita nessa limitação. Do jeito que está, lido da maneira mais natural, o texto inclui todos os homens mesmo, todos os seres humanos, todas as pessoas. Então nós podemos orar por todas as pessoas. E devemos orar por todas as pessoas. A única coisa que impede de perceber essa leitura natural é o preconceito do leitor contra a oração pelos mortos. Em segundo lugar, em 1 Coríntios 15:29, nós lemos aquilo que Paulo fala sobre o batismo pelos mortos. Ele menciona pessoas que se batizavam pelos mortos.
Então, existem muitas interpretações, esse não é um texto fácil. O texto diz o seguinte: de outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, porque se batizam por causa deles? Então, esse texto não é fácil, e Paulo usa o batizar-se como um argumento em favor da ressurreição, como indicando que, de algum modo, a premissa por trás dessa prática de se batizar pelos mortos é que os mortos seriam, de algum modo, beneficiados por essa intercessão. Ou seja, benefício para aqueles que morreram. Então havia aqui uma prática entre os primeiros cristãos de alguma maneira, interceder por aqueles que morreram. Como funcionava essa intercessão? Como funcionava esse batismo pelos mortos? Nós não sabemos. Pois, talvez essa expressão batizar-se, por exemplo, seja usada aí de uma maneira metafórica. É possível. Não, a gente não tem como dizer porque o Paulo não explicou. Mas claramente, o que é claro nesse texto? É claro que as pessoas acreditavam que era possível interceder pelos mortos. E Paulo usa isso como um argumento em favor da ressurreição. A prática de interceder pelos mortos, como argumento em favor da ressurreição. Então, terceiramente, Paulo intercedeu por misericórdia sobre Onesíforo no dia do juízo. O texto de 2 Timóteo 1, 16 ao 18 diz o seguinte: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Veja aqui 2 pontos importantes. O texto começa dizendo: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. Depois, por que Deus vai conceder misericórdia à casa de Onesíforo? Pelo aquilo que ele fez, né? Se fala de várias obras aí que Onesíforo fez. E, ao fim, se diz: o Senhor lhe conceda a Onesíforo naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Então esse texto ensina algo muito importante, que afeta diretamente o modo como nós vemos a oração pelos mortos. Paulo ora por misericórdia do Senhor sobre Onesíforo no dia do juízo, naquele dia. Com isso, aprendemos com muita naturalidade que podemos orar por misericórdia no juízo final, que é possível Deus realizar misericórdia no juízo final, como lemos em Tiago 2,13. Então, isso por si só já justifica a oração pelos mortos, uma vez que nós podemos orar por um dia que chegará quando a maioria de nós já estivermos mortos. Então, se você está orando por aquilo que se dará no juízo final, tanto faz se a pessoa está viva ou morta, né? Tanto faz. Então, mas o argumento vai além. Isso aí já é suficiente para justificar a oração pelos mortos e já começa a explicar a utilidade que essa oração tem. Misericórdia no juízo final. Paulo desejou para Onesíforo misericórdia no juízo final. Eu posso também desejar a mesma coisa que Paulo desejou. Misericórdia para Onesíforo no juízo final. Mas o argumento vai além. Onesíforo provavelmente já havia falecido quando Paulo fez essa oração. A maioria dos comentaristas dizem isso. O texto faz pouco sentido se Onesíforo ainda estivesse vivo. Os motivos são simples. Paulo pede misericórdia pela família de Onesíforo, mas por Onesíforo ele pede misericórdia apenas no dia do juízo. Por que essa diferença? Porque no começo ele pede misericórdia para a casa de Onesíforo e depois misericórdia para Onesíforo no dia do juízo. Porque Paulo faz essa separação, essa diferença? Só faz sentido se ele estiver morto. Segundo lugar, Onesíforo é mencionado no passado pelo que ele fez anteriormente. Por que não por aquilo que ele está fazendo agora? Faz mais sentido se ele estiver morto. Terceiro lugar, em 2 Timóteo 4,19, a família de Onesíforo é mencionada novamente, num contexto de saudação a diversos indivíduos. E essa família recebe saudação, mas Onesíforo não recebe saudação diretamente. Isso faz mais sentido se Onesíforo estava morto. Então, os indícios apontam na direção de que esse texto de 2 Timóteo 1,18 seja uma oração pelos mortos, bem no Novo Testamento. Então, nós temos aqui a situação. Ou ele estava vivo ou estava morto. Os indícios que nós temos estão na direção de que ele estava morto. Que indícios nós temos de que ele estava vivo? Nenhum. Indícios de que ele estava morto? Vários. Então, diante disso, em que possibilidade a gente vai apostar? Que ele estava morto. E se ele estava morto, é uma oração pelos mortos, bem no Novo Testamento. Então, por fim, há um exemplo de 2 Macabeus 12, do 40 ao 46. Esse texto não é usado como referência pela maioria dos protestantes, embora faça parte da tradição anglicana e luterana, não sendo usado para estabelecer uma doutrina, mas apenas para instrução, significando que seu ensinamento não é herético. Então, no caso aqui, falando aqui mais para os luteranos e anglicanos,
como a tradição anglicana, por exemplo, usa o texto de 2 Macabeus, não usa para estabelecer uma doutrina, mas usa esse texto como instrução de vida, exemplo de vida, isso significa que esse exemplo de vida que há em 2 Macabeus 12, do 40 ao 46, para a igreja anglicana não é herético. Tanto que o livro de oração comum ensina oração pelos mortos, mas a título de esclarecimento. Então, do que foi dito, se segue que, em primeiro lugar, é nosso dever orar por todos os homens sem distinção, portanto também pelos mortos. Em segundo lugar, a intercessão pelos mortos era conhecida dos primeiros cristãos, não sendo condenada jamais. Em terceiro lugar, é possível interceder por misericórdia de Deus no juízo final, independentemente de se estar morto ou não. Assim, no final de contas, há muito fundamento, há muito fundamento nas escrituras para orar pelos mortos. Por exemplo, há mais fundamento para orar pelos mortos do que orar por desempregados. Então, a pergunta que agora a gente faz é, qual a utilidade, qual é o propósito de orar pelos mortos? Então, que utilidade pode haver nessa oração? Esse é o questionamento natural de quem não estudou a questão, especialmente se criado num ambiente em que essas orações não existem ou são condenadas. Então, para quem não refletiu sobre a nossa condição após a morte, realmente não há como vislumbrar uma utilidade. Quem não estudou, como é que vai imaginar alguma utilidade para isso? Então, no nosso ambiente ocidental, as orações pelos mortos frequentemente são tratadas em termos de purgatório, como se elas dependessem dele. Então, as pessoas pensam, existe o purgatório dá uma utilidade para a oração pelos mortos. Se eu tiro o purgatório, qual a utilidade que vai ter a oração pelos mortos? Nenhuma. Isso que as pessoas pensam, mas esse raciocínio está totalmente errado. Na realidade, ao longo da história cristã, a oração pelos mortos existiu muito antes de qualquer teologia mais clara sobre o purgatório. Então, é fato que as primeiras orações pelos mortos que nós conhecemos aparecem antes do surgimento e da popularização dessa doutrina. Até hoje, comunidades orientais que não acreditam em purgatório, como os ortodoxos, os miafisitas, oram pelos mortos. Eles nunca acreditaram em purgatório e sempre oraram pelos mortos. Então, primeiro vieram as orações pelos mortos, só depois uma concepção sobre o purgatório se desenvolveu. A prática veio primeiro, a doutrina veio depois. As explicações dadas aqui, aquilo que eu ofereço, é independente dessa questão de purgatório. Tá? Então, não vamos falar de purgatório aqui. Então, nós já vimos uma das utilidades para a oração pelos mortos, misericórdia no juízo. 2 Timóteo 1,18. É um fundamento bíblico para a oração pelos mortos. Misericórdia no juízo. É o que Deus pode dar. Então, nós somos julgados por Deus por tudo aquilo que nós fizemos nessa vida, como aprendemos em 2 Coríntios 5,4. Nós somos julgados por aquilo que fizemos no corpo. Mas nós somos julgados. Não é o nosso corpo que nos julga. Não é a nossa prática que nos julga. As nossas práticas são julgadas por Deus. Então, Deus pode realizar o julgamento que Ele quiser sobre as nossas boas obras. Nunca vai ser um julgamento mentiroso. Não vai ser um julgamento falso. Mas pode ser um julgamento severo ou misericordioso. Então, essa misericórdia no juízo se enquadra perfeitamente bem na intercessão pelos mortos vista em 1 Coríntios 15:29, que diz respeito à ressurreição. É particularmente importante lembrar que nós também somos julgados por Deus após a morte. Em Hebreus 9:27, por exemplo, se fala disso. Após a morte, segue-se juízo. Então, existem dois juízos. Existe o juízo final, no fim da história, e existe o nosso juízo após a morte. Então, são dois momentos, já dois motivos pelos quais nós podemos pedir misericórdia. Pedir misericórdia no juízo, que nós enfrentamos após a morte, e pedir misericórdia no juízo final. Então, o que significa misericórdia? No caso de Onesíforo, falamos de uma oração feita em favor de um provável cristão. De alguém que pode ter morrido em plena comunhão com a igreja. Nós não temos certeza disso. Nesse sentido, essa oração se parecia com as que aparecem nas liturgias antigas. Não se trata de uma oração por alguém sem fé, mas possivelmente com fé. Ainda que essa seja uma fé que não se sabe se é totalmente viva. A questão da oração por um incrédulo, ninguém é incrédulo depois da morte, tá? Você é incrédulo antes de morrer, depois da morte ninguém mais é incrédulo. Então, quando a gente fala aqui, estamos intercedendo por incrédulo, a gente tem que dar esse desconto, tá? Não é por incrédulo, ninguém é incrédulo. Toda pessoa que morreu deixou de ser incrédula. Então, orar por alguém que foi incrédulo durante a vida seria mais complicado. Mas, de toda forma, como há diferentes graus de condenação, a misericórdia ainda seria possível. Mas parece que desrecomendada, como a gente vê em 1 João 5, 16 a 17. Como nós não sabemos o destino de ninguém, podemos orar. Nada está perdido, porque Deus atende nossas orações desde a eternidade. E não está limitado ao momento em que nós oramos. Então, no momento que eu oro,
Mesmo que se pense, o juízo já aconteceu, pelo menos não o juízo final não aconteceu ainda, mas o juízo após a morte, você pode imaginar que ele já aconteceu. Você não sabe se ele já aconteceu, mas você pode imaginar que ele já aconteceu. Então, digamos que você imagine isso, que essa pessoa já foi julgada, ótimo, mas você ainda assim pode pedir misericórdia nesse juízo, porque Deus atende às suas orações desde a eternidade. Deus não está preso ou limitado ao tempo. Aliás, você pode inclusive pedir pelo último momento que aquela pessoa teve, para que tenha havido arrependimento suficiente no coração daquela pessoa e que ela tenha recebido a graça de Cristo pela graça de Cristo. Mas há algo mais, além disso. Mesmo os salvos que já estão na luz divina, em Cristo, ainda podem crescer infinitamente no conhecimento e no amor de Deus. Portanto, também na felicidade, mesmo que o pecado já tenha sido completamente extirpado. Assim, nós oramos pelos que estão vivos para a sua santificação e crescimento em Deus. Oramos pelos que faleceram para que cresçam cada vez mais em Deus. Porque para Deus nada é impossível. Se essas pessoas não existe um limite de crescimento após a morte. Não existe um ponto a partir do qual Deus não possa nos fazer crescer mais. Então, se após a morte nós não nos tornamos oniscientes, nós estamos conhecendo a Deus cada vez mais, existe sempre a possibilidade de crescimento. E nós podemos orar por isso. Assim como oramos pelo nosso crescimento aqui, enquanto nós estamos nessa vida, podemos orar por aqueles que já se foram, pelo mesmo motivo. Então, nossas orações são um meio pelo qual Deus cumpre seus propósitos eternos. A gente não está falando aqui de alguém mudar o seu destino, sair do inferno e para o céu. Nós estamos falando daquele que já está no caminho de Cristo, mas para que ele cresça cada vez mais. Então, em suma, nós podemos pedir 4 coisas. Misericórdia no juízo após a morte, misericórdia no juízo final, por uma vida digna do reino para aqueles que morreram, ou seja, que eles tenham morrido na fé em Cristo, e em quarto lugar, por crescimento e plenitude em Deus, que é algo que acontecerá. Então, oração pelos mortos não é repescagem, não é segunda chance. Então, algumas perguntas aqui que as pessoas fizeram, eu queria responder aqui rapidamente. Então, em primeiro lugar, temos histórico dessa prática, o mandamento, o princípio explícito no Novo Testamento? Não, explícito não. No sentido de, ore pelos mortos. Mas existe algo explícito, ore por todos os homens. Isso é suficiente. Mais do que suficiente. Então, existem muitas outras coisas que nós fazemos na oração e na vida espiritual e que não são ordenadas explicitamente na Bíblia. Como, por exemplo, oração e adoração ao Espírito Santo. Isso não é ordenado explicitamente na Bíblia. Você entende que isso é válido teologicamente. Se você entende a doutrina da Trindade, você entende que, óbvio, que você deve orar e adorar ao Espírito Santo. Mas não existe uma ordem explícita e não precisa haver. Oração por emprego não existe na Bíblia. Oração por estudos, a não ser que você inclua aqui o estudo da lei divina, mas você está estudando qualquer outro assunto. A Bíblia manda você estudar, orar por estudos? Não. Você pode? Sim. Não precisa estar na Bíblia. Então, até práticas rituais simbólicas, como, por exemplo, usar a aliança de matrimônio, não está na Bíblia, a gente faz isso. Não tem problema. Segunda pergunta, como lidar com Hebreus 9, 27 e 28, segundo o qual o juízo se segue após a morte? Esse é um dos fundamentos da oração pelos mortos. Nós oramos para que nesse juízo haja misericórdia. Então, a oração pelos mortos depende, em parte, desse texto aí. Terceira pergunta, os judeus do tempo de Jesus oravam pelos mortos ou essa prática foi inaugurada pelo cristianismo? Oravam, sim. Na verdade, esse costume é antiquíssimo, né? A gente vê diversos povos fazendo isso e os judeus fazem até hoje. Quarto lugar, devemos interceder por pessoas que podem ter ido para a perdição, podemos orar por qualquer falecido, devemos orar pela salvação de Hitler. Eu gosto do exemplo de Hitler, que é o caso extremo, né? Vamos testar aqui a hipótese com o caso extremo. Então, ninguém tem o direito de impedir que os familiares orem. Imagina aí a mãe de Hitler. Hitler morre, imagine que a mãe dele estava viva. Eu não sei se estava, mas imagine que a mãe dele estava viva. Ninguém pode impedir ela de orar por ele. Ninguém pode. A igreja não vai fazer isso. Tá? Ele não vai ser mencionado na liturgia. Mas ninguém vai interceder publicamente por ele. Mas ninguém pode impedir que a mãe dele faça isso. Pelo amor que ela tem por ele. Agora, a maioria de nós não vai conseguir fazer isso com fé. A maioria de nós não vai conseguir interceder por ele com fé. Eu não conseguiria interceder por ele com fé. Então, quando uma pessoa ela comete certos pecados, quando ela peca para a morte, usando o exemplo lá de 1 João 5, se torna muito difícil interceder por essa pessoa. Porque quando a gente faz isso, a nossa fé é fragilizada por esse processo. Parece que nós estamos relativizando a vida que aquela pessoa teve. Então, como isso é algo muito difícil de fazer, a maioria de nós não vai conseguir. Quinto lugar, qual é a eficácia de interceder por alguém que já teve seu destino final declarado? Olha, o destino final de cada pessoa está na mão de Deus, desde a eternidade, desde antes da pessoa nascer, tá?
Então, nós não oramos para mudar os planos de Deus, mas para que esses planos se realizem. Os 4 motivos que eu dei independem do destino final ter sido declarado. Mas quem disse que a pessoa que morreu já teve seu destino final declarado? Quem disse isso? Isso não está em nenhum lugar da Bíblia. Hebreus 9, por exemplo, 27 e 28, fala do juízo após a morte. Mas lá não diz que o destino final daquela pessoa está declarado. Em nenhuma parte da Bíblia diz isso. Sexto lugar, porque os principais reformadores não parecem ter se incomodado em combater essa prática que hoje é vista como heresia por grande parte dos protestantes. Olha, aí é uma soma de anticatolicismo e princípio regulador do culto. Então, essa noção de princípio regulador do culto, ela age como um câncer que vai se alastrando e consumindo cada vez mais práticas, tirando cada vez mais a nossa liberdade cristã. Então, quando essa noção surgiu entre alguns dos primeiros reformadores, especialmente Zwinglio, embora Zwinglio permitisse orar pelos mortos, Calvino também, entre os primeiros da tradição reformada, quando surgiu essa noção, eles não tinham ainda feito uma lista de tudo que deveria ser eliminado. Então, com o tempo, as pessoas começam a perceber que muitas coisas não são compatíveis com esse princípio e começam a eliminar essas coisas. Então, com o tempo, aquilo que é da tradição cristã vai se tornando cada vez mais esfacelado, né? Então, esses que consideram a oração pelos mortos uma heresia, jamais poderão provar que Deus está do lado deles. Sétimo lugar. Os que morreram guardando a fé estão vivos no céu ou dormindo? A alma está viva no céu e o corpo está dormindo. Oitavo lugar, oitava pergunta. Orações pelos infantes que morreram sem batismo? Sim, oremos por eles também. Deus lhe conceda graça em Cristo. Nona pergunta. O estado intermediário é irreversível? Com certeza não é irreversível. Se Deus pode ressuscitar uma pessoa, pensa aí, a pessoa morreu, tá? Ela está lá no estado intermediário. Deus pode ressuscitar essa pessoa e pode fazer que essa pessoa conheça o Evangelho, conheça a graça de Cristo. Então, Deus pode sim reverter o estado intermediário. Não existe prova de que ele seja irreversível. Mas mesmo que ele fosse irreversível, os motivos que eu coloquei não dependem disso, tá? Não dependem da reversibilidade ou irreversibilidade. Nós estamos pedindo misericórdia para uma pessoa cujo destino nós não conhecemos. Então, ainda assim, esses 4 motivos que eu coloquei permanecem intactos, mesmo que o estado intermediário seja irreversível. Para quem não entende, o estado intermediário é o estado que as pessoas estão antes de irem para o céu ou para o inferno, algo assim. 10º lugar. Se deveria ser uma prática cristã orar pelos mortos, por que não é expressamente ensinada na Bíblia? E quem disse que precisa estar? A Bíblia contém uma lista de todas as práticas cristãs. Não contém. Os cristãos já estavam praticando sua fé antes do Novo Testamento ser escrito. Eles estavam praticando coisas que não estavam escritas. E eu estou com eles. Então, a maior convicção minha no que se respeita à oração pelos mortos, eu apresentei aqui vários motivos, argumentos, mas a maior convicção vem de 2 coisas, principalmente 2 coisas que eu ainda não mencionei. Primeiro, o entendimento de que Cristo venceu a morte, de que aquele que venceu a morte tirou da morte o seu poder. Então a morte não pode eliminar, não pode estar acima da possibilidade de que Cristo conceda graça a alguém. Cristo tenha misericórdia de alguém. Esse é o primeiro ponto. Cristo venceu a morte. Eu não acho que a morte tem mais poder do que Cristo. Eu não acho que a morte tem mais poder do que a oração. E a morte também não tem mais poder do que o amor. Esse é o segundo ponto. O amor nunca erra, como nós aprendemos em 1 Coríntios 13. O amor não falha. E é por amor que as pessoas sempre intercederam por aqueles que faleceram. Como lemos nas devoções privadas do bispo Lancelot Andrews, bispo anglicano, uma bela oração intercedendo pelos mortos. Ó tu que morreste e ressuscitaste, para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Vivamos ou morramos, tu és o nosso Senhor. Senhor, tem piedade dos vivos e dos mortos. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não esqueça de curtir esse vídeo, hein?